Rapaziada, meu nome é Suryan e todos os dias a gente vê animes no meu canal na Twitch, que é Suryan Sensei. Depois da gente assistir o anime que você escolhe, eu faço um compilado de opiniões e valeu a pena ou não valeu a pena. Últimas impressões do anime, e aí eu gravo e coloco aqui no nosso canal. Então o anime da vez ficou sendo 86, né? Um amigo chamado Zero Two, ele pediu para ver esse anime e aí ele resgatou os pontinhos dele lá e a gente viu ele completo. O anime em si é feito pela A1, é a mesma produtora não, no mesmo estúdio que fez Darling in the Franxx, tá? Então, tipo assim, a animação é lógico que seria algo sensacional. A animação é boa, a música é boa, as cenas de luta são boas, né? E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre esse anime, tá? Eu sempre escrevo e faço tudo no pelo, tá? Eu faço as opiniões que eu tenho, gravo esse vídeo rápido para deixar para as pessoas que nunca assistiram esse anime se vale a pena ou não vale a pena ver, tá? Vamos lá. Primeiramente, esse anime é feito pelo estúdio H1 ou A1 Picture, né? É um estúdio de grande porte que sabe usar um CGI bom. O CGI é bom, ou seja, é um anime que vai ter CGI. Ele é classificado como seinen, como mecha, como mistério, né? É um anime que trata sobre guerra, como a maioria dos animes que falam de mecha. Ele trata sobre guerra. E o interessante desse anime são as coisas que permeiam fora da história. A gente já vai comentar isso. Mas primeiramente, deixa eu te falar. O anime ele é focado na Lena e no Nozen, tá? Esses são os personagens principais. Existe uma tentativa de canalizar eles como casal. Lena é essa menininha aqui, como você pode ver. E o Nozen é um rapaz que faz parte de um outro grupo. Eu preciso te explicar um pouco da história do anime para você ver também se vale a pena. O que acontece? Num futuro distópico da humanidade, tá? Um império chamado Alba, ele domina uma região muito grande, com 86 distritos. O último distrito a ser ocupado é o distrito 86. Esse último distrito a ser ocupado, ele possui pessoas de etnias diferentes. Então você já começou a ligar as coisas. Alba, etnias, exatamente. Essas pessoas elas são segregadas dos outros estados e empurradas para esse estado, o estado 86, tá? Essas pessoas dessa etnia, elas começam a não serem consideradas pessoas, serem consideradas abaixo dos animais, tá? E aí a história começa, tá? Quando você começa na história, você é apresentado a Lena. A Lena, ela tem um carisma legal, tá? Ela trabalha com o Império na Força Militar. A Força Militar, ela não é composta de soldadinhos pei, tá? Ela é composta de mechas não tripuláveis até o primeiro momento. Só que, como eu havia falado, os 86 não são considerados pessoas, tá? Guarda essa informação. Esses mechas não tripulados, eles são colocados para guerrear contra um inimigo. E esse inimigo não é outra nação, tá? Esse inimigo é um bot, uma espécie de servo mecânico, um outro mecha que aparece, que possui inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela decidiu que precisa dominar o mundo, tá? Então, o Império luta contra essa inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela se subdivide em 4 tipos de mecha, que você vai ver conforme vai rolando o anime, e as coisas elas vão complicando a partir daí. O Império possui esses mechas não tripuláveis. A Lena coordena eles. Só que aí que tá, o trabalho da Lena, na verdade, é coordenar esses mechas. Ela sabe que esses mechas não tripuláveis, na verdade, são tripulados por pessoas do Distrito 86. Por isso que vem o nome 86. Essas pessoas desse Distrito 86, elas são forçadas a pilotar esses mechas. Ninguém vai conhecer a história dessas pessoas, porque elas são postas exatamente para guerrear, morrer dentro de um mecha. E toda a sociedade do Império Alba acha lindo isso, porque não teve baixas de seres humanos.
Porque, como eu falei anteriormente, para os Alba, os 86 não são seres humanos. E eles nem consideram que existe um 86 dentro, porque a propaganda ela não deixa você pensar que existe um ser humano dentro daquele mecha, e sim que ele é tripulado de forma autônoma. E eles acabam aí falando, entendeu? Então você, autônoma, tá, mas quem controla todos? Eles falam que é a Lena, mas não falam que existe uma outra contraparte, né? E aí você é apresentado da seguinte forma: a Lena ela é destacada para a ponta da lança. O que é a ponta da lança? É o grupamento mais avançado dos 86. É o que sempre vai ter o primeiro embate com esses mechas de inteligência artificial, tá? Lá ela conhece um rapaz chamado Nozen, e esse rapaz ele já tem, se não me engano, quase 4 anos. 4 anos é o tempo limite que você pode ficar servindo as forças, como 86. Depois disso, na teoria, você é liberado, mas segura essa informação, tá? Porque os spoilers são mínimos, que eu tô falando pra você. O anime tem 2 temporadas, tá? Então, na primeira temporada é focado muito na história da Lena, em como ela tenta modificar a sociedade para que eles entendam quem são esses 86 e que são pessoas como eles, né? Muita coisa nesse anime é importante porque, ó, ele fala sobre racismo estrutural, tá? E não é estrutural do mimimi, é um racismo realmente tipo apartheid, tá ligado? Tipo Alemanha 1940, é um racismo brabo. As pessoas não são tidas como humanas, elas são colocadas em campos de concentração e são obrigadas a lutar. E isso porque são crianças, porque os adultos já se foram, a grande maioria, tá? Então você também tem trabalho infantil, que é visto, mas ele não é visto de uma forma que ele é visto de forma rápida, não. Você tem questões levantadas, tá? Tipo, a Lena, várias vezes ela coloca na situação de que, poxa, se eles sangram e se eles falam, por que eles não são considerados pessoas como a gente? E isso é questionado, e a sociedade aceita isso, né? O trabalho infantil toda hora é batido nessa tecla. Na segunda temporada, então, amigo, é batido essa tecla toda hora. Também é retratado uma espécie de gulag, se você não sabe o que é gulag. Depois da Segunda Grande Guerra, existiu uma parte, se não me engano, da Polônia, que foi chamada de... Da Polônia ali, do finalzinho, sabe? Da Alemanha, quando ela tomou a coça, chamada de Cortina de Ferro. Da Alemanha para cá, era socialismo. Da Alemanha para lá era capitalismo e vocês vivam suas vidas. A Guerra Fria se deu aí. O que acontece? A União Soviética, ela pegou algumas pessoas que eram contra essa ideologia dela e colocou em campos de trabalho forçado. Essas pessoas trabalhavam até a morte. A China também fez isso, né? Campos de sal, campos de quebrar pedra. E o conhecido deles é o Gulag, que eram campos, você vê isso até uma alusão disso certa até no Batman Filho Entre a Foice e o Martelo, né? Que é muito bom, que a gente deve ver um dia na live. Uma das coisas que a gente vê também é a adaptabilidade do ser humano. Tipo, as crianças que estão sendo forçadas no campo de trabalho forçado para mexer com mechas que vão acabar matando elas ainda são crianças e elas gostam de brincar, elas gostam de ter uma data festiva e apesar de todo aquele trauma que elas já passaram, ainda são pessoas. Elas não vivem só o trauma, sabe? Isso é muito triste, porque eles não tiveram outra história, né? Então, essas questões levantadas são fenomenais. A relação da personagem principal, eu escrevi aqui, da Lena com Nozen, ela fica muito semelhante àquele filme O Menino do Pijama Listrado. Cada episódio que vai passando, a protagonista ela vai se afundando mais nos sentimentos e ela vai vendo que ela é incapaz de mudar a sociedade. Sozinha, ela é incapaz de mudar a sociedade, né? E isso vai ficando cada vez mais pesado, sabe? Não só no sentido de você analisar isso, e é interessante que quando você analisa dessa forma, show, essa tecnologia que eu te falei, artificial, né, ela se alimenta dos conhecimentos, tá? E acontece uma coisa no anime em que no final da primeira temporada isso fica totalmente disléxico. A história se perde daí.
vem acontecendo tudo isso, muito maneiro, muito legal, como é que vai ser resolvido. Se o anime continuasse a ideia de como seria resolvido daí, seria ótimo, perfeito. Porém, entretanto, todavia, assim como foi em Darling in the Franxx, quando chega a parte em que essa inteligência artificial é colocada em xeque, ela tem uma atitude totalmente diferente de qualquer inteligência artificial, tá ligado? E isso quebra muito o final da primeira temporada do anime, tá? Quebra totalmente. Porque é intancável, sabe? A premissa de como acontecem as coisas no último episódio. Tá? Eu quero falar com menor quantidade de spoiler possível, mas você tem que entender que, tipo assim, preste atenção em como o Final Boss vai ser derrotado na primeira temporada, tá? Porque isso é feio. É feio. Não é poder da amizade, sabe? Mas é como se fosse algo muito similar. Porque destoa muito da ideia de que o robô é frio e tal. E acaba que você perde muito interesse, né? No final da primeira temporada. Existe um plot twist muito maneiro. E na segunda temporada a gente é apresentado ao resto do mundo, né, que é o outro lado da guerra, que são outras pessoas que até conhecem o Império, tá? Mas eles não são do Império, eles são da Federação. Essa federação lutou por liberdade e conseguiu uma liberdade. Essa federação é como se fosse um mundo livre, sabe? Nessa federação, essas crianças que chegam lá, porque essas crianças no último episódio acabam sendo mandadas para o meio do deserto para lutar com a Legião. A Legião são os bots, tá? Isso no final da primeira temporada. Porque, como eu te falei, eles só podem durar 4 anos e 86 e nada é a mesma coisa. Isso não chega nem a ser um spoiler, tá? Porque você tem que ver como se desenvolve tudo isso e como eles vão ser enviados. Mas isso é certo, porque você vai analisando e não tem nem gente velha que pilota os mechas, tá? Então, tipo assim, isso é fato que vai acontecer. E você vai... Com isso, eles chegam e aí acontecem determinados fatores, né, que vão sendo explicados nos últimos episódios, né, nos episódios de transação, e eles se perdem. E quando eles se perdem, eles são apresentados à federação. Essa federação, no caso, ela é considerada um mundo livre, ela é um local muito melhor de convivência do que o Império. As pessoas vivem como iguais, eles têm um exército de pessoas que são voluntariamente colocadas para lutar, porque elas querem proteger o seu país, não porque elas são obrigadas a proteger algo que não os traz benefício nenhum. E aí essas pessoas, elas não queriam que as crianças estivessem lá, porque as crianças deveriam brincar, dormir, aprender, comer e jamais lutar contra a morte o tempo todo. Só que os moleques só sabem o que é guerra, tá? E aí você é apresentado a outros fatores, tá? E esses outros fatores é o que é muito inteligente. Muito inteligente. Na segunda parte, no caso, né? Porque o anime ele tem 2 temporadas, mas é parte 1 e parte 2. Não são 2 temporadas fechadas, assim, temporadas, não. É uma continuação direta. Então, por isso que é classificado como parte 1 e parte 2. Quando acontece isso, você tem nos primeiros episódios uma ligação muito clara de refugiados, tá ligado? As crianças, elas são tidas como refugiadas naquele mundo. Elas são refugiadas que têm a chance de viver novamente. Eles tentam aproveitar isso, mas eles só conhecem a guerra, eles só conhecem a destruição. Então eles só podem fazer isso. Eles não se acham úteis se eles não estiverem no campo de batalha. Então acaba que eles são levados novamente para o campo de batalha. Você acreditaria que eles iam viver uma vida normal, sendo um anime de mecha? Jamais, né? Eles teriam que voltar. Só que, se o anime se focasse em terminar isso de uma forma lógica e boa, ainda assim dava para ter tancado a primeira temporada. Mas ele desanda totalmente. Ele vai desandando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. O personagem principal tem uns surtos de loucura. E aí vai acontecendo outras coisas. E aí vai aparecendo uma menina que essa menina ela tem a ver com o passado e não é explicado por que ela tem a ver com o passado daquela cidade. E aí fica uma salada
mista de, sabe, de ideias que se perde. E isso tudo vai te levando para entender o último episódio, que mais uma vez é decepcionante. E mais uma vez você não entende o motivo de ter tido aquela grande luta. Os efeitos são ótimos. A opening se chama Amazarashi, é uma das melhores músicas de opening. A opening é muito bonita. A engine deles é legal porque a engine ela tem continuação com o episódio, tipo, a engine vai tocando, enquanto vai tocando os personagens vão fazendo outras coisas, sabe, para terminar o episódio. Junto com o final da engine você tem as últimas cenas, né? Você tem algumas histórias adicionais que não são nem fechadas, estilo Darling in the Franxx. Eu acho que esse é um grande problema, não dos mechas, porque a gente está vendo outro tipo de mecha também, mas dos animes pegos pelo H1, sabe? Você vê muitas similaridades dele para com o Darling in the Franxx, sabe? Tem episódios que são jogados fora, totalmente jogados fora. Vou dar um exemplo. No episódio 10, ele é jogado fora porque você tem uma quebra de fluxo. Ele vem bem, ele vem aos trancos e barrancos, mas ainda bem. Até o episódio 10, até o episódio 9, você tá valendo. Quando chega o episódio 10, tem uma quebra de fluxo. E essa quebra é para desacelerar, para você ter os episódios finais. Essa quebra, ela fica contando a história que você já planejava saber. Que, tipo assim, nessa altura do campeonato, você já não tá mais ligando. Você queria que chegasse aos finalmente, mas não. No episódio 10, você tem cenas paradas demais, você tem muita conversa, você tem é massivo o episódio, sabe? E aí o que acontece? Vem o episódio 11, 12, 13 e são muito difíceis de você conseguir aceitar. Como eu falei, o Final Boss, ele tem um poder, aí ele é um cara que além desse poder ele é overpower. E aí vem poder do protagonismo, vem, amizade, vem poder do amor. Não tem uma lógica de fechamento, tá? Não existe uma lógica de fechamento. E isso tudo, né, se agarra à premissa de que eles precisam ter uma terceira temporada, porque quase nenhum ponto é fechado. Por que os bots aparecem? Não se sabe, você só vai aprender isso na terceira temporada. Por que IA aprendeu com os humanos? Por que existe a ideia de que os seres humanos ainda podem escutar a voz de algumas pessoas que se foram? Tudo isso, amigo, você não vai ter respostas, nem na primeira, nem na segunda temporada, tá? E o ponto mais positivo que você pode ter da segunda temporada, na verdade, é que aquela ideologia deles, ela entra em ruínas. Por quê? Como eles mandaram embora a maioria dos 86, e a maioria dos 86 eram crianças, eles não têm condição de proteger, né? E como eu falei, o Final Boss, ele é muito forte. Isso quer dizer, existe um ataque massivo a todo mundo. E acaba que o Império cai. O Império não consegue se segurar, porque ele não tem pessoas suficientes. Então toda aquela ideologia de que tipo somos melhores, os Alba são a raça superior, os Alba são melhores intelectualmente, fisicamente, estruturalmente, isso tudo é jogado fora. E os Alba são tidos no confronto de ideias de que todos precisam ser iguais para passar por esse momento. Isso é o ponto legal, sabe? Então os questionamentos do pós-guerra são válidos. Ele é um anime que, se você vir para tentar entender o anime, você, acredito eu, se decepcionará. A história e a premissa do anime são muito rasas. A animação, histórias que surgem, né, no caso, rodeiam ali o anime, são boas. A ideia do anime, como premissa, é fraca, mas as ideias secundárias, como eu falei, de tratar sobre o racismo, tratar sobre o trabalho infantil, o gulag, um pensamento da raça superior, isso tudo é muito sensacional, porque tipo assim, você vê a quebra e uma pessoa tentando fazer a diferença, tá ligado?
por vezes a menina fica com o papel de Schindler, tá ligado? Daquele filme A Lista de Schindler. Ela tenta salvar, mas ela não consegue. Ela é uma pessoa sozinha contra o Império, sabe? E isso é interessante de você ver. Realmente é interessante de você ver, mas a qualidade gráfica também é excelente, tá? Mas se você coloca isso tudo numa balança com uma história tão fraquinha, acaba que a animação e tudo isso não consegue te enganchar. Então, como esse anime tem esse detalhe bem grande, né? E você necessita ver uma terceira temporada, que assim, eles puxam muito para você ter que ver a terceira temporada para você entender a Big Quest do motivo das coisas, eu classificaria como um anime que assim é muito fácil de você dropar, tá? Eu, se não me engano, eu dei a nota 6.7 para ele no My Anime List. 6.7. Isso porque a animação ganhou um 9, tá? Então eu fui colocando um ranqueado, a história dele é bem down, é bem fraca, é down de para baixo, sabe? Ela não tem uma subida de nível e não espere isso. Espere ver ótimas cenas. Não se preocupe com compreender, porque eu já estou te falando que não vale muito a pena, porque isso vai ser jogado para frente, toda hora é repetido. Por isso que eu classifico 86 como um bom anime, péssima história. Se você quer ver um anime por animação, 86 de repente vai te trazer um certo benefício, sabe? Uma certa alegria de você ver uma animação tão bem feita. Porém, se você se incomoda, como eu, com uma história coesa, você não vai curtir 86, tá? Eu classificaria esse anime como, exatamente eu falei, 6.7, no máximo 7, tá? Se você gosta de mecha, veja. Se você gosta de alguma coisa que tenha mais fechamento, acredito eu que você se decepcionará. Mas ainda assim é um anime que você pode ver um episódio por dia, um por semana, e você ainda vai conseguir ter uma boa estrutura dele. Beleza? Como eu falei, a gente todo dia está assistindo anime juntos, e nem todos os animes vão me agradar, vão te agradar. Mas se você chegar lá e marcar na filinha, a gente vai ver seu anime junto. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre outro anime que a gente viu. Espero você lá no canal e tamo junto.